Juízes, capítulo 6, verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor, nesse momento, remova qualquer distração, porque tudo o que nós precisamos nesse momento é estarmos atentos à tua palavra. O Senhor fala por meio da tua palavra e nós precisamos ouvir a tua voz hoje mais uma vez. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quem é você? Você pode responder aí dando o seu nome, seu CPF, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber no relacionamento com Deus. Como é que está o teu compromisso? Quem é você no teu relacionamento com o Senhor? Eu trouxe aqui algumas opções. Coloquei 9 tipos de pessoas. Podia ser 10? Podia, mas eu só pensei em 9. Tá? Mas eu vou aqui apresentar para você 9 tipos de pessoas e veja aí se você se encaixa em algum desses 9 tipos. Tá? O primeiro tipo diz o seguinte: eu amo a Deus. Eu amo o Senhor e eu estou tentando dar o meu melhor para o Senhor. Eu estou em todas as atividades que precisar da igreja. O que precisar de mim, conte comigo. O que precisar de mim na obra de Deus, conte comigo, porque eu amo o Senhor e eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu só não vou estar lá se eu tiver algum compromisso realmente muito importante. Ou se eu estiver doente, acamado, ou se eu estiver trabalhando. Mas no mais, pode contar comigo que eu estarei lá, ok? Então, se você é esse tipo de pessoa, o que eu diria para você é, continue assim e vigie, né? Vigie para você não cair, tá? Mas continue, não deixe o orgulho chegar no seu coração, entenda que você precisa da graça e é pela graça de Deus que você tem agido dessa maneira, tá bom? Se a gente fosse dar uma nota para essa pessoa, nós daríamos o quê? 9,5, né? Porque 10 é só o Senhor, né? Segundo tipo de pessoa diz o seguinte: eu amo a Deus, mas eu acho que eu não tenho nenhum dom. E eu estou meio perdido, não sei como servir ao Senhor melhor. Ok? Bom, todo mundo tem um dom, pelo menos um dom. Todo mundo tem, o Senhor distribui dons. Ok? Se você está em Cristo, você tem algum dom. Você precisa realmente procurar entender, procurar ajuda da liderança, de irmãos mais maduros na fé, para desenvolver o seu dom e colocar a serviço do reino de Deus. Ok? Terceiro tipo de pessoa diz o seguinte: eu amo a Deus, mas eu sei que eu não tenho dado o meu melhor. Frequentemente eu estou ausente. Eu lembro de dias passados onde as coisas pareciam ser tão boas, onde eu andava com o Senhor e estava tão alegre. Mas hoje eu tenho andado bem distante. E eu sei que se as pessoas quiserem contar comigo para alguma coisa no reino de Deus, eu vou decepcionar as pessoas. Elas não podem contar comigo, porque no final das contas eu sei que eu não vou estar lá. Esse é o terceiro tipo de pessoa. Quarto, eu tenho muitas ideias. Eu sou uma pessoa muito criativa e eu estou à disposição para o que precisar no reino de Deus. Porém, geralmente eu só ensaio, começo e depois eu deixo tudo de lado. Esse é o quarto tipo de pessoa. Quinto tipo de pessoa. Eu tenho muitos dons, mas não contem comigo. Eu sei que eu podia ser muito útil no reino de Deus, mas não contem comigo porque eu estou muito ocupado com outras coisas. As coisas desse mundo são muito importantes para mim e eu estou ocupado demais com elas. Quando sobra algum tempo, eu vou lá na igreja e só. Tá? Quinto tipo de pessoa. Sexto tipo de pessoa. Eu estou apático. Estou frio espiritualmente. Eu sei que eu tenho alguns dons, mas eu não tenho motivação para nada. Ninguém pode contar comigo. Esse é o sexto. Sétimo tipo de pessoa. Também estou apático. Também estou frio espiritualmente. E acho que eu não posso fazer nada de útil para o reino de Deus, porque eu acho também que eu não tenho dom nenhum para fazer nada. Esse é o sétimo tipo. Oito tipo. Eu vejo todos os defeitos da igreja e eu espero que alguém faça alguma coisa para resolver, para melhorar. Mas não é problema meu.
Eu estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para consumir. Deus tem que usar outros. Eu vou ficar só apontando os defeitos. E o nono e último tipo de pessoa é o seguinte: eu já errei tanto. Eu já pequei tanto contra o Senhor. Eu nem sei como é que eu ainda consigo ir na igreja de vez em quando. Eu acho que eu jamais serei útil no reino de Deus. Deus não pode me usar. A pergunta para você é: que tipo de pessoa é você? Deus pode te usar? Será que Deus pode te usar? E agora, eu quero mostrar para você 7 características, 7 tipos de pessoa que Deus pode usar. E eu espero que você também se encaixe em alguma dessas pessoas que Deus pode usar. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho no nosso texto qual era a situação desse momento que nós vamos olhar agora, tá? Dá uma olhadinha comigo, o verso 1 a gente já viu, né? Ele mostra aqui aquele marcador que vai aparecendo muitas vezes no livro de Juízes, né? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui a gente vê esse marcador, de novo, o povo fazendo aquilo que o Senhor reprova. De novo, o povo pecando contra o Senhor, se voltando para falsos deuses e assim adorando não apenas ao Senhor, seu Deus, mas adorando a Ele e outros também, né? Essa era a realidade do povo de Israel nesse momento, ok? E as consequências também já começam a ser apresentadas aqui. O povo é entregue aos midianitas. E o que vai acontecer aqui, irmãos? Nós vamos ter um tempo de opressão sobre Israel, que vai ser um tempo mais curto do que os que a gente já viu. A gente viu Israel sendo oprimido por 10 anos, 18 anos, né? Aqui vai ser mais curto, ok? Dá uma olhadinha no verso 2. Até o verso 6 logo, ele diz assim: os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam... no verso 1 ele já tinha dito, né? 7 anos, tá? 7 anos. Mas vamos voltar aqui. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Detalhe importante. Aqui, a opressão ela é mais curta, são 7 anos. Porém, a opressão aqui ela é muito mais intensa do que todas as opressões que a gente tinha visto até esse momento. Muito intensa. Os versos de 2 a 6 que a gente acabou de ver aqui, nós vimos que outros povos atacavam Israel e eles não estavam ali buscando simplesmente um domínio político. Vamos chegar, vamos dominar aqui a terra e agora Israel vai ter que pagar tributos para nós. Não era isso que eles estavam fazendo. Eles iam lá, atacavam com o objetivo unicamente de roubar tudo que eles pudessem. Arrancar de Israel tudo o que eles pudessem. E isso, irmãos, fazia com que o povo de Israel tivesse muitas vezes que abandonar até suas casas, a gente viu aqui. Fugiam para as montanhas, fugiam para as cavernas, fugiam para onde eles podiam se esconder. Então, Israel, nesse momento, estava numa situação tão difícil que eles perdiam as suas casas, eles perdiam seus empregos, eles perdiam a sua comida, porque eles levavam tudo que de comida houvesse. Essa era a situação de Israel. Como é que você vive? Sem casa, sem comida, sem emprego, sem nada. Era uma situação muito difícil durante esses 7 anos aqui. E o texto ele mostra para nós algumas ironias interessantes. Primeira ironia delas, desse texto, né, é que, se a gente lembrar de algumas pregações passadas, capítulo 3, verso 10, aqui de Juízes, vai dizer que Otoniel, a mão dele era forte contra os inimigos de Deus. A mão de Otoniel era forte. Agora, aqui no capítulo 6, verso 2, nós vemos o seguinte:
os midianitas dominavam Israel. E literalmente aqui a palavra é a mão dos midianitas era forte contra Israel. Literalmente é essa a palavra, é essa a ideia, ok? Então nota o contraste. Israel já não consegue mais se sobrepor sobre seus inimigos. A mão dos inimigos é que é forte contra Israel. Uma outra ironia interessante é que em Deuteronômio, capítulo 28, nós não vamos ler aí, mas se você quiser depois você pode olhar o verso 38, por exemplo. Deuteronômio 38 ele vai mostrar bênçãos e maldições de Israel. Se Israel obedecesse ao Senhor, o Senhor abençoaria Israel, daria a terra para Israel, daria colheitas, fartura para Israel, casas que Israel não plantou, ou não construiu, né, eles receberiam, colheitas que eles não plantaram, eles receberiam, daria tudo muito fruto. Só que tem as maldições também. Se o povo de Israel não obedecesse ao Senhor, se voltasse para outros deuses, pecasse contra o Senhor, ele faria o oposto, o contrário. Ele tiraria Israel da terra, eles plantariam muito, mas colheriam pouco. Ele mandaria gafanhotos, e é muito interessante que o nosso texto aqui, nós vimos a descrição dos midianitas como se eles fossem gafanhotos, atacando Israel e devorando tudo. Nós vimos Israel sendo expulso da terra, eles fugindo da terra, fugindo das suas casas. Então parece que está sendo tudo revertido aqui. O que Israel deveria experimentar de bênção de Deus por causa dos seus pecados, agora está experimentando ao contrário. E também um outro fato interessante é que aparece a figura não só dos midianitas, fala outros povos, mas menciona um povo, os amalequitas. E Moisés, ele tinha dito que Israel deveria destruir os amalequitas por causa da maneira como eles tinham tratado o povo de Deus. Só que Israel não obedeceu. E a falha de Israel aqui volta para assombrar Israel mais uma vez. A desobediência de Israel, o fracasso de Israel, volta na figura dos amalequitas para assombrá-los aqui mais uma vez. Aí no verso 6 a gente teve o clamor. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Clamor. A pergunta que fica para nós é: esse povo agora que está clamando a Deus, me ajuda, Senhor! Eles estão clamando porque eles estão arrependidos dos seus pecados? Ou é simplesmente porque eles estão perdendo coisas? Essa é a pergunta importante que a gente tem que ver aqui. E aí, verso 7 ao verso 10, nós vamos ver outra coisa acontecendo. Lembra que eu falei do círculo, né, de juízes, de pecado e graça, e que as coisas vão piorando, né, uma espiral assim, que as coisas vão piorando? Pronto. Lembra que a gente já viu algumas vezes aqui, o povo pecava contra Deus, Deus trazia juízo, entregando o povo nas mãos de um opressor, de um inimigo, o povo clamava a Deus, e Deus, ele, por sua misericórdia, trazia um libertador, ok? Então, o povo aqui nós já vimos eles pecando, já vimos eles recebendo o juízo de Deus, e agora nós vemos eles clamando. Então está na hora de chegar ao libertador. Vamos ver aqui o que diz do verso 7 ao verso 10. Diz o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O que a gente tem aqui? Como eu falei, a expectativa agora vai aparecer o libertador. Mas o que aparece é um profeta. O profeta de Deus aparece. E ele aparece para trazer uma mensagem de Deus para aquele povo. E nessa mensagem, ele fala o que Deus fez e ele fala o que o povo fez. Há esse contraste aqui. O que foi que Deus fez? Deus livrou Israel das mãos do Egito, do cativeiro, com mão poderosa, a maior superpotência daquela época. Deus arrancou seu povo de lá, trouxe para uma terra boa, chegou nessa terra boa, livrou esse povo de novo dos inimigos deles ali naquela terra, livrou dos moabitas, dos amalequitas, dos amorreus, dos cananeus. Deus tem cumprido sua parte, Deus tem sido bom com o povo. Mas o que é que o povo faz diante do Senhor? Idolatria. O povo se volta para outros
deuses. É isso que o povo faz. No finalzinho do verso 10 ele diz: não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me ouviram. Vocês se voltaram para os falsos deuses. Vocês abandonaram a confiança em mim. Vocês deixaram de reconhecer o meu amor e de ter comunhão comigo. Essa é a acusação de Deus aqui para esse povo. Agora, por que Deus está mandando esse profeta e não o libertador? Por que Deus está mandando uma mensagem e não alguém, um guerreiro, para libertar o povo? Porque Deus quer ensinar para esse povo que tem um problema que eles precisam resolver. Já quantas vezes esse círculo se repetiu aqui? Pecado, aí Deus vem com graça. Pecado, graça. Pecado, graça. Deus agora está dizendo: eu não vou responder de imediato ao clamor de vocês. Há momentos que esse povo precisa aprender que Deus não viria de imediato socorrê-los. Eles tinham que observar o problema do pecado e eles tinham que tratar o problema desse pecado, e é isso que o povo não estava fazendo. Irmãos, eu perguntei para vocês, será que esse povo agora está lamentando por causa que reconhece que pecou contra Deus? Será que esse povo agora está lamentando porque o seu coração está triste? Eu sei que o que eu estou experimentando é porque eu voltei minhas costas contra Deus. Deus me abandonou porque eu voltei minhas costas contra Ele. Será que é esse o sentimento desse povo? Eu entendo que não. A gente vai ver ao longo do texto outras evidências, mas aqui já a gente já vê algo bem interessante. No próprio verso 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O povo parece que está pedindo socorro a Deus simplesmente por causa das suas percas materiais. Eu tenho perdido dinheiro, eu tenho perdido os meus bens, eu tenho perdido a minha casa, eu tenho perdido aqui a minha tranquilidade. Mas o povo não lamenta pelo principal que eles haviam perdido, que era a comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Esse povo está num relacionamento quebrado com Deus, mas eles vão lamentar por causa das coisas que eles estão perdendo. E assim, às vezes, somos alguns de nós. Só lamentamos, só corremos para os pés do Senhor quando começamos a perder algumas coisas na nossa vida. E quando fazemos, lamentamos por causa das coisas que estamos perdendo. Quando deveríamos abrir o nosso coração e clamar ao Senhor: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Porque eu tenho feito que Te desagrada, ó Deus. Muda a minha vida, muda o meu coração. Me dá um coração que Te ama acima de tudo. Eu posso perder tudo, eu não posso perder o Senhor. É esse coração que o Senhor quer encontrar. Outra coisa importante é que às vezes Deus, Ele permite que o sofrimento permaneça por mais algum tempo. Exatamente para nos levar a perceber qual é o real problema da nossa vida. Se toda vez que a gente passasse por algum aperto, Deus viesse e nos tirasse de imediato, a gente não aprendia as lições que a gente precisa aprender. Não aprendia a valorizar Deus acima de tudo. A confiar completamente e depender completamente dEle. A gente ia pensar que tudo é o nosso braço que realiza, a nossa força que realiza. Então Deus, às vezes, Ele vai permitir exatamente para você aprender algumas lições que você precisa aprender. Para você examinar sua vida, parar um pouquinho. E examinar o que está acontecendo comigo, por que eu estou passando por isso. E então perceber onde é que está o teu coração, onde é que está Deus na tua vida, quais são as tuas prioridades. E sabe de uma coisa? Se você está vivendo no pecado, e Deus não disciplina, Deus deixa você continuar tranquilo, te livra de todas as consequências do pecado, isso não é cuidado de Deus. É juízo de Deus. Juízo de Deus. Hebreus diz, o pai que ama, ele disciplina o filho a quem ama, mas se vocês estão sem disciplina, ele está tratando vocês como bastardos e não como filhos. Se Deus aqui, ele retira a mão e deixa o povo, continua no pecado e nada acontece, quando é que esse povo vai clamar a Deus? Vai se voltar para Deus, em busca de socorro, de arrependimento? Nunca. Esse povo vai continuar no pecado e vai morrer no pecado, longe do Senhor, receber condenação de Deus
Então é a boa mão de Deus aqui. A disciplina é a boa mão de Deus ainda cuidando, ainda mostrando graça para esse povo. Aí quando a gente chega no verso 11, nós temos uma mudança de cenário. Olha comigo o verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que permanecia ao Abiesrita, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Aqui, irmãos, tem algo interessante, tá? Gideão é apresentado, ele é o filho de Joás aqui, ele vai ser o personagem importante ao longo do restante desse capítulo, também no capítulo 7 até o capítulo 8 a gente vai ver sobre Gideão, não hoje, né? E Gideão, ele é apresentado numa situação bem interessante. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, lá onde Gideão estava. Esse anjo do Senhor já foi apresentado no capítulo 2 também. A gente não vai voltar lá. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o 5, tem lá o anjo do Senhor. Aqui ele aparece mais uma vez. Ele tem uma mensagem. Só que o que é interessante é que Gideão, ele está moendo trigo num lagar para uvas, num negócio para fazer vinho. É um instrumento completamente inadequado para o trabalho que ele está fazendo. Por que Gideão está ali? Por que ele está ali debaixo dessa árvore, num negócio para fazer uva, ele está lá tendo um trabalho infeliz para moer trigo, num negócio que é para uva? Qual é a situação de Gideão aqui? Ok? O problema, irmãos, é exatamente por causa do medo de Gideão com relação aos inimigos midianitas. Esses inimigos, eles viriam atacar a qualquer momento. Eles roubariam tudo que eles encontrassem. E Gideão está tentando aqui uma maneira de guardar para ele o trigo que ele precisa. Ele está trabalhando com esse trigo de uma maneira oculta, escondida, para poder ter alguma coisa para comer depois, quando tiver que fugir, provavelmente. Ok? E a partir do verso 12, olha o que a gente vê aí no verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A partir do verso 12 aqui, nós vamos começar a ver aqui as marcas de quem Deus pode usar. E a primeira marca de alguém que Deus pode usar aqui, não vou dizer ela ainda, olha só comigo o verso 13, ele diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A primeira marca de alguém que Deus pode usar é que Deus pode usar os céticos. Os duvidosos, aqueles que não acreditam muito bem, não confiam muito bem, Deus pode usar esse tipo de gente. Se você está duvidando de alguma coisa, se você está passando por um tempo de inquietação, onde você não tem colocado sua confiança completamente no Senhor, Deus ainda pode usar você. Essa é a situação aqui de Gideão. Gideão está dizendo o quê? O anjo chega para ele e diz assim: forte guerreiro! Tem gente que acha que o anjo está falando assim de algo que está oculto dentro de Gideão, né? Tem um guerreiro forte lá dentro. Embora que Gideão está aqui escondido, né? Está aqui com medo. Mas não, mas tem um guerreiro lá pronto para saltar para fora, né? Pronto, eu não acho que esse é o caso aqui. Nós ainda vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas o ponto, irmãos, é que esse anjo chega e ele traz uma mensagem para Gideão, onde ele confirma a boa mão de Deus para com Gideão. Deixa eu olhar novamente aqui no texto aqui. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, ele dizendo: o Senhor está com você, a boa mão dele está com você. Você pode confiar no Senhor. O segredo não está em Gideão, o segredo está no Senhor. Por isso Deus pode usar gente como Gideão.
gente como eu e você. Porque quando Deus ele nos chama e ele se aproxima de nós, ele não olha para as nossas habilidades e nossas qualidades. A garantia de que nós podemos obedecer a Deus e sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor está no fato de Ele estar conosco. A graça dele. Ele vê um homem debaixo de um negócio lá com medo dos inimigos. Quando se aproxima desse homem, esse homem começa a questionar a ele, começa a duvidar. Cadê Deus? Por que ele deixou a gente passar por isso? Cadê os feitos poderosos deles, os milagres que ele fez lá no Egito que os nossos pais contaram? Como é que esse homem aqui vai fazer alguma coisa para Deus? Porque o segredo não está nele, não está em Gideão. O segredo está em Deus. Se aproximar de Gideão e garantir para ele, eu estou com você. Eu estou com você. Ninguém, irmãos, será usado por Deus de maneira abençoadora sem primeiro ter um encontro com Deus e saber que Deus está com você. É só quando a gente tem um encontro com Deus e a presença de Deus garante para nós, eu estou com você, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para Deus. Que nós vamos nos dispor a fazer alguma coisa para Deus. Nós precisamos primeiramente que Deus nos visite, nos quebrante, nos transforme, para que então a gente possa responder da maneira que Deus quer que a gente responda. Tem uma coisa interessante aqui, um paralelo entre Gideão e Moisés. Quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo algumas coisas, tanto na narrativa de Moisés, quanto agora na narrativa de Gideão. Quais são essas coisas? Primeiro, na resposta que Gideão dá, diz assim, meu Senhor, deixa eu ver como é que está na minha versão aqui, verso 13. Senhor, né? Desculpa, Senhor, mas deixa eu falar uma coisa aqui. É a mesma palavra no texto hebraico, né, aqui do Antigo Testamento, mesma palavra que Moisés ele usa no encontro com Deus lá na sarça ardente, quando Deus começa a falar com ele. É uma linguagem que respeitosa, mas é também uma linguagem de questionamento. O Senhor vem e diz assim, guerreiro poderoso, o Senhor está com você? E ele tenta aqui meio que tirar o corpo fora. Senhor, como é que o Senhor está comigo? Se está tudo acontecendo dessa maneira aí. É muito interessante, ambos os casos, tanto Gideão quanto Moisés, eles vão ser chamados para serem libertadores do povo, para ir lá e libertar da opressão do inimigo. Aqui também, ambos os casos vão demonstrar dúvidas diante do Senhor. Moisés vai questionar a Deus, assim como Gideão questiona aqui. Ambos os personagens vão querer sinais. No caso de Moisés, ele pede sinal, Deus pega assim, estende aí o cajado. Ele estende o cajado, ele vira aquela serpente. Depois ele diz assim, bota a mão aí dentro do manto aí, depois tira. A mão sai com lepra, né? Depois bota aí de novo, tira, aí fica limpa. Aqui também, Deus ele vai apresentar sinais para Gideão. Mas Gideão já começou questionando aqui, cadê os milagres? Cadê os sinais de Deus? Ok? Ambos também vão dar desculpas para Deus. Até agora, só o que Gideão tem apresentado são desculpas para Deus. Né? Onde é que Deus está? Deus está comigo? Como? Se está tudo ruim desse jeito? Se está tudo se acabando desse jeito? Se está todo mundo morrendo de fome, de miséria aqui? Como é que Deus está comigo? Moisés disse o quê? Moisés disse para Deus, Senhor, mas eu não sei nem falar. Como é que o Senhor quer que eu vá lá libertar o povo? Eu não sei falar. E se eles não acreditarem? Se eles me perguntarem quem é o Senhor? Manda outro no meu lugar. Aqui também Gideão vai fazer algo parecido com isso. Tá? Mas o ponto importante é que o anjo chegou e disse, Gideão, forte guerreiro, o Senhor é contigo. Só que Gideão parece que só escutou a parte do forte guerreiro. Porque ele não olha para Deus. Ele só olha para as próprias capacidades dele. Ele olha, forte guerreiro. Eu acho que o anjo tem outro Gideão aqui comigo. Acho que o anjo me confundiu aqui. Gideão, ele não olha, ele dá desculpas para não crer naquilo que Deus fala por meio do anjo. As suas desculpas, elas são só desculpas para não olhar para a promessa de Deus e para o poder de Deus. Gideão era um forte guerreiro? Já vou adiantando, não. Mas Deus está dizendo. E quando Deus diz,
Acontece. Porque o poder não estava em Gideão, estava em Deus declarar que ele era um forte guerreiro. Deus não está olhando para o que Gideão era. Deus está olhando para o que ele ia fazer na vida de Gideão. É o poder de Deus, é a promessa de Deus que garante o resultado aqui. E Gideão estava olhando para si mesmo e não para o poder de Deus. Deus está dizendo que eu sou o que Deus diz que eu sou. Se ele está dizendo que eu sou, então eu serei, porque ele fará isso acontecer. É ele que está dizendo, é ele que está garantindo. Deus diz que eu sou santo. Eu olho e vejo os meus pecados. Mas eu estou olhando para as minhas circunstâncias. Deus está vendo o que ele vai fazer em mim. Dia após dia, lapidando, transformando, mudando, até aquele dia que eu estarei com ele, sem mais nenhum vestígio do meu pecado. Deus diz que eu sou filho. Deus diz que eu sou herdeiro. Eu creio naquilo que Deus diz a meu respeito, não no que os meus olhos veem. Não no que eu posso experimentar agora. Mas no que eu sei que eu vou experimentar lá na frente, porque Deus cumpre aquilo que Ele diz. Aí a gente chega no verso 14. Dá uma olhadinha comigo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? O que Deus está dizendo aqui? Gideão, você tem a força necessária para ir, porque sou eu que estou enviando você. Lembra quando Moisés questionou: Senhor, mas eu não sei falar? Qual foi a resposta de Deus? Quem é que fez a boca? Foi eu. Foi eu. Sou eu que estou mandando. Então você vai. Porque eu vou fazer acontecer. E aqui o anjo, ele nem é mencionado como se fosse o próprio anjo, né? O texto diz, verso 14, o Senhor, e a palavra literalmente aqui é o nome de Deus mesmo, lá, Yahvé, ou Yahweh, né? Ou Jeová, sei lá como você quiser traduzir. Mas aqui, o Senhor se voltou para ele e disse, como se fosse o próprio Deus dizendo para ele agora. Alguns comentaristas entendem que aqui há uma mudança realmente. O anjo estava falando primeiramente e agora não. Alguma voz do céu, alguma teofania, né? Uma manifestação visível de Deus ali para falar com Gideão. Eu acredito que ainda é o anjo que está falando aqui, só que o anjo ele fala como um porta-voz de Deus. Por isso ele se refere dessa forma a Gideão. Era muito comum, por exemplo, um rei, ele manda um arauto falar, o arauto ele vai ali e ele vai falar como se fosse o próprio rei falando. Decreto do rei, e ele começa a falar, eu, o Senhor, aviso que você tem que fazer isso e aquilo outro. Pronto, aqui o anjo está falando como se fosse o próprio Deus falando para Gideão. E ele dá uma segurança aqui para ele dá um comissionamento, vá libertar Israel. Você vai poder libertar Israel. Você tem a força necessária para libertar Israel, porque sou eu que estou mandando você. Ele está dando a garantia de que Gideão vai conseguir cumprir, porque é o próprio Deus, poder de Deus. Ok? O que Gideão vai fazer agora? Deus pegou e disse para ele, você tem a força. O que Gideão vai fazer? Pelos poderes de Deus, eu tenho a força, né? Agora o homem vai. Depois de uma dessa, vá que eu estou mandando. Vamos ver o verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés e eu sou o menor da minha família. Qual a resposta do homem? Ô guerreiro valente esse que Deus chamou, né? Vá, forte guerreiro. Forte guerreiro, ó. Ah, Senhor, desculpas mais uma vez. Mais uma vez ele não está ouvindo. Eu estou com você. Sou eu que estou dando a garantia. Ele está ouvindo só assim. Eu tenho a força. A força sou eu mesmo que tenho essa força. Ele se apresenta aqui como alguém insignificante. Meu clã é o menor. Incapaz. Ó, da minha família, eu sou o mais novo. Como é que o senhor quer me usar? Era melhor o senhor procurar assim um mais forte. Um mais assim, experiente. Mas comigo essa conversa aí, senhor, eu acho que não sou eu não. E olha o verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem.
Você vai lutar contra esse povo, esse exército. Mas é como se você estivesse lutando contra um homem só. Porque eu vou estar com você. Você vai ter êxito. Você vai derrotar. Deus aqui assegura a presença poderosa dele. A mesma coisa que Deus fez com Moisés também, lá em Êxodo 3, verso 12. Mesma coisa que Deus fez com Josué, o livro anterior aqui, em Josué capítulo 1, verso 5. Assegurando, eu estarei com você. Esse é o segredo. A vitória do povo de Deus, o segredo. Deus está presente. Deus está com o seu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele, não olhe para você. Olhe para mim, olhe para o meu poder, olhe para a minha força, olhe para a minha presença. Agora vai. Agora Gideão, né? Depois dessa daí, agora vai. Olha os versos 17 e 18. E Gideão prosseguiu, se de fato, olha aí, posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Ele ainda não estava seguro. Por isso eu entendo que aqui não foi uma voz vinda do céu ou alguma coisa assim que tinha falado com ele anteriormente. Ainda era o anjo falando com ele. Ao invés de responder, agora que ele garantiu que ele vai estar comigo, agora eu vou. Agora eu vou. Não. Ele nos dá aqui a segunda marca de quem Deus pode usar. Sabe quem Deus pode usar? A gente já viu que ele pode usar os céticos, né? Ele pode usar os duvidosos, aqueles que não estão crendo muito. Ele também pode usar os covardes. Até aqui Gideão tem mostrado covardia. Até aqui ele não tem encarado, pai, será? Sou eu mesmo. Está falando? Sou eu mesmo que vou fazer isso daqui. Ele aqui pede um sinal, né? Um sinal. Deus, ele pode usar os covardes. Sabe por quê? Porque quando Deus pega aquele que entende que não é nada, que não é capaz, que é fraco, que não pode, que é o menor, e usa esse para fazer algo grande, para quem vai a glória? Para ele. Fica claro que a glória é totalmente dele. Só fez porque Deus estava com ele. É por isso que Deus tem prazer de pegar gente como eu e você. Gente que não é nada. Gente que não tem ninguém atrás de você para fazer entrevista com você, né? Tem ninguém ligando para sua casa. Alô? Oi, tudo bem? Eu queria aqui fazer uma entrevista com você. Você poderia me dar um tempinho da sua agenda? A gente vai publicar lá no Diário do Nordeste. Vai passar no jornal mais tarde. Entrevista que eu quero fazer com você. Tem alguém ligando para você pedindo entrevista? Só se você tiver testemunhado algum crime ou tiver feito algum crime, né? Mas não for. Quando Deus pega alguém que não é nada diante desse mundo, que não tem brilho nenhum, força nenhuma, glamour nenhum, e usa essa pessoa, toda a glória é dada para ele, porque todo mundo olha e vê. Rapaz, só Deus podia ter feito isso. Só Deus poderia ter feito isso. Então Deus, ele usa os covardes. Irmãos, eu vou confessar para vocês, tá? Que quando o Senhor me chamou, eu estava dando desculpa igual a Gideão, né? Eu comecei a estudar um pouquinho da palavra de Deus, estudar um pouco de teologia, ainda não estava no seminário, mas assim, aquilo capturou meu coração. Eu comecei a gostar muito daquilo e conversava com todo mundo sobre aquilo. Conversava e falava, a ponto que algumas pessoas perto de mim começaram a dizer assim, olha, você tem que dar aula na escola bíblica dominical, você tem que pregar. E eu dizia, não, isso não é para mim não. Que eu? Não, isso aí é para gente mais espiritual do que eu, isso daí é para gente melhor do que eu. Eu não sou capaz dessas coisas não. E eu vou dizer para você que eu fui para o ministério praticamente assim empurrado. Primeira vez que eu fui pregar, uma pessoa chegou para mim e me convidou. Olha, queria te convidar para pregar lá na minha igreja daqui a 2 meses. Eu disse, não, mas eu não prego não. Aí um amigo meu, trabalhava comigo, estava na hora lá, e disse assim, ei, mas vem cá, tu acha que tu tá aprendendo aí a palavra de Deus, essas coisas aí, é só para tu guardar para ti mesmo, né?
Não, isso aí é para tu ensinar para o povo de Deus, então vai lá e prega. Eu disse, tá bom, depois dessa, né? Eu vou. Aí marquei e fui. Preguei lá. Pior sermão que eu preguei na vida, né? Ainda botaram um ventilador do Satanás lá que ficava mesmo assim de frente, aí era eu pregando e as folhas do meu esboço caindo no chão, assim. Mas deu certo. Rapaz, eu não vou dizer qual é a igreja, não. Mas me chamaram para pregar lá, irmãos, era longe, era longe. Saí do emprego direto para lá. Eu não sabia nem chegar lá, era no Conjunto Ceará. Era longe. E aí eu não sabia andar lá. Aí o rapaz disse, não, tu pega a tua pique tal, tu desce, pede ponto de referência tal, pede para descer lá que eu vou estar te esperando. Irmãos, nesse dia estava tendo a inauguração de alguma coisa lá, um evento político, tinha um político famoso lá, e assim, irmãos, estava lotado, um engarrafamento, eu sei que eu cheguei lá muito atrasado. Quando eu desci, cadê o rapaz que estava me esperando? Tinha era ninguém. Aí eu olhei assim e saí perguntando para quem estava no meio da rua, ei, vocês sabem onde é que tem uma igrejinha assim, assim, assada, aqui perto? Eu acho que tem uma por ali. Aí eu fui chegando, eu ouvi lá uma zoada, aí eu disse assim, opa, tá tendo culto. Eu vou, pelo menos, eu vou ver lá, né? Quando eu cheguei, aí eu vi que tinha alguém falando, né? Pregando, não sei o que. Aí eu disse, opa, já arrumaram um pregador, graças a Deus, que a minha preocupação era essa, né? Que não ia ter ninguém para pregar. Aí eu fui, eu vou me sentar aqui por trás, vou assistir o culto, acabar, eu vou para casa. Me sentei, aí o irmão que tinha me convidado estava lá na frente, sentado no púlpito assim, aí ele me viu aí. Aí eu, né? Aqui tá bom. Aí ele disse, veio lá onde eu estava e disse assim, bora que tu ainda vai pregar. Eu disse, e esse daí que tá pregando? Ele disse assim, não, ele tá dando só uma saudação. Aí eu disse, ah, tá certo, eu não sabia como é que funcionava. Aí cheguei lá, me sentei, irmãos, aí era um evento assim que incluía outras igrejas. Aí era direto chegando alguém assim, dizendo assim, ei, agora é a vez do fulano de tal, que vai cantar, o ministério do louvor, não sei da onde, vai cantar e vai... E tem uma peça, não sei o quê. Ele disse, mas não dá tempo não, rapaz, o horário. Ele disse, não, mas eles têm que fazer e tal. Eu sei, meus irmãos, que nessa foram me dar o microfone quase 9 horas da noite. E eu pregando, as folhas caindo e o povo indo-se embora para casa. Porque era longe que o povo morava, né? Depois daquilo ali eu saí de lá pensando o quê? Eu disse, rapaz, Senhor, é para mim mesmo esse negócio. Eu acho que não é para mim não, né? Mas o Senhor, Ele foi usando pessoas para dizer, não, vá lá, pregue, vá lá, ensine, vá lá, fale. E confirmando realmente aquele chamado. Mas, olha comigo aqui no verso 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Irmãos, terceira marca aqui de alguém que Deus pode usar é alguém que dá pequenos passos de fé. Alguém que tem uma fezinha assim ainda bem pequenininha, mas começa a dar esses pequenos passos de fé. É isso que Gideão está começando a fazer aqui, tá? Por quê? Você olha aí, ele começa a ação, né? Ele vai preparar uma refeição e a gente fica assim, o que isso tem de mais? Irmãos, a gente já viu o começo do capítulo. Não tinha comida lá. O povo vinha, roubava, levava tudo. O povo estava tão pobre que estava desesperado, clamando para Deus. O que Gideão faz? Eles roubavam o trigo, cereal, roubavam os animais também. E o que Gideão faz? Ele pega o resto do que tem. Ele prepara uma refeição que um cordeiro, um carneiro aqui, né? Ele prepara uma refeição grandiosa para esse convidado aqui, para oferecer uma oferta, né? Um presente grandioso aqui. Gideão não está dando do que sobra. Gideão está dando do que falta. Sabe aquela oferta da viuvinha lá? Da moedinha? Que era maior porque era tudo que ela tinha? Gideão está mais ou menos aqui. Ele está dando do pouco que tem. Ele não está dando do que está sobrando aqui. São os primeiros passos de fé que Gideão começa a dar aqui. Ok? E aí nos versos 20 a 22 vem a resposta. Olha a resposta aí. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Nessa hora, imaginou, não tem nada, ainda vou derramar o caldo. Fosse para tomar, né? Mas para derramar. Ele continua aqui. Gideão assim o fez, obedeceu. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor
tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. O que está acontecendo aqui? Deus ele dá uma resposta graciosa para essa atitude de Gideão. Primeiro, ele dá um sinal. Lembra que Gideão tinha pedido um sinal no verso 17? Olha lá. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Deus aqui deu um sinal muito claro. Ele aceita Gideão, aceita a oferta de Gideão, e ele mostra aqui o poder dele. Ele faz um milagre aqui, para deixar claro para Gideão. Lembra que no verso 13 ele perguntou: cadê os milagres lá que o Senhor fazia com os nossos antepassados lá no Egito? Deus agora faz fogo subir da rocha e um anjo, igual aqueles ninja, né? Bota a bombazinha lá de fumaça e desaparece na frente de Gideão. Não podia ser mais claro do que isso. Gideão percebe: meu Deus, era o anjo do Senhor que estava diante de mim. E aqui a gente que fica espantado, porque a gente chega aqui e diz assim: ora, mas eu sabia que era o anjo do Senhor faz tempo, desde o verso 11, né? Porque o narrador disse para nós que era o anjo do Senhor, mas não tinha dito para Gideão ainda. Gideão não leu a história de Gideão, né? Então, Gideão, para ele, talvez ele estivesse falando com um homem normal. O anjo do Senhor, o anjo, quando ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento, ele não aparece numa figura assim, cheia de luz, um negócio brilhante, tal, assombroso, cheio de pena. Não. Muitas vezes ele aparece como um ser humano, como se fosse uma pessoa normal. Gideão talvez pensou aqui que no máximo fosse um profeta de Deus que estava falando com ele. Chegou para ele, começou a falar, e Gideão começou a perceber que realmente tinha algo, até que ele conseguiu capturar a atenção de Gideão, e Gideão entendeu assim: não, realmente pode ser que Deus esteja falando comigo por meio desse profeta. Eu tenho que dar uma resposta de fé. Por isso ele preparou tudo isso. E agora foi esclarecido para ele. Ele estava diante do anjo do Senhor. Essa figura do anjo do Senhor também, tem algumas pessoas que acham que já era uma manifestação de Jesus lá no Antigo Testamento. Eu não estou tão convicto acerca dessa posição. O anjo do Senhor é o anjo que vem como mensageiro do Senhor. Não necessariamente precisa de Jesus se transformando num anjo para aparecer, não. Por que surge essa ideia? Geralmente porque ele fala às vezes na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus. A gente sabe que Jesus é Deus, né? Então alguns fazem essa ponte, esse paralelo. Mas como eu já falei, muitas vezes pode ser apenas ali na sua posição de porta-voz de Deus que o anjo está falando dessa forma, ok? Mas Gideão, ele fica extremamente aqui desesperado. Essa reação dele aqui, ai meu Deus, é uma reação de desespero mesmo. Ele achava que ele iria morrer agora, tá? Quando as pessoas elas tinham um encontro assim com o anjo de Deus, né, uma manifestação do próprio Deus, elas achavam que iriam morrer. Porque nesse momento a santidade de Deus parece que fica tão clara diante das pessoas. E o pecado delas fica tão claro. Como é que eu, um pecador, vi Deus e posso sair vivo? Essa é a reação aqui. Foi a mesma reação que Jacó também teve lá em Gênesis 32, quando ele se encontrou com o anjo do Senhor. E então vem uma resposta, versos 23 a 24, que diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Então Deus ele dá uma resposta. Agora sim, eu acho que foi só a voz que Gideão escutou. E Deus dá uma resposta para ele de tranquilização, né? Dizendo: Gideão, você não vai morrer, fique tranquilo. E a resposta de Gideão a essa bondade de Deus é construir um altar ali. Um altar fala aqui sobre paz, mas a ideia é: Deus me tratou de maneira favorável, Deus me tratou como um amigo, Deus me tratou num relacionamento de paz, de amizade, ok? E aí, irmãos, até aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus gosta de transformar céticos duvidosos em crentes no Senhor. É isso que ele está fazendo com Gideão aqui. E é isso que ele faz na vida de cada um daqueles a quem ele se manifesta.
se você já teve um encontro com Deus, você pode entender que um dia você estava na mesma posição de Gideão. Eu creio em Deus, mas sem dar muitos passos de fé. Eu creio em Deus, mas sem buscar um relacionamento real com o Senhor, sem confiar completamente nele, sem viver completamente para ele. Essa era a vida de Gideão. Vivendo sua vida aí, cuidando das suas coisas, na hora que a coisa fica difícil, você, Senhor, me ajuda. Mas no dia a dia você não busca a palavra de Deus para conhecer mais sobre o que ele tem para dizer para você. Você não busca se envolver com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, aprender mais sobre o Senhor, orar, gastar tempo de oração com Deus. Na hora do desespero, todo mundo se levanta. Mas no dia a dia, Deus parece ser alguém distante. Talvez possa me ajudar, mas não sei muito bem. Deus se manifestou para Gideão nessa situação. E transformou Gideão, está transformando Gideão num instrumento que ele vai usar. Ele gosta de fazer isso. Ele pode fazer isso comigo, com você, com cada um de nós aqui. A gente olha para tudo isso e a gente diz, bom, depois da agora vai, né? Agora vai. Depois de tudo isso aqui, agora vai. E a gente chega no verso 27. Olha o que o verso 27 diz. Assim Gideão chamou 10 dos teus servos. Verso 25. Pulei e foi direto aqui, né? Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Isso mesmo, verso 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então Deus agora, ele chama Gideão e ele coloca aqui um teste diante de Gideão. Ele diz, na mesma noite Deus chamou Gideão para fazer alguma coisa. Gideão agora precisa mostrar a sua lealdade ao Senhor. Mostrar que realmente entendeu o que Deus está esperando dele e que vai responder aquilo que Deus está esperando dele. E qual é o teste aqui? Gideão, lá dentro da sua casa agora você vai arrumar uma confusão. Você vai pegar o animal lá do seu pai, o novilho. O seu pai tem também um poste ídolo lá de Baal, você vai quebrar. E do lado tem o poste ídolo de Azerá, que era a deusa, a esposa de Baal. Ele disse, você vai cortar a madeira daquele poste ídolo todinho, e aquela madeira você vai usar para fazer um altar ali, você vai queimar aquela madeira para você oferecer o novilho para mim ali. Tá certo? Vai lá, Gideão. Vai nessa tua força, estou contigo. Faz isso daí que eu estou mandando, tá? Por que Deus está fazendo isso daqui? Primeiro, irmãos, porque Deus ele não aceita ser considerado só mais um. Deus vai se manifestar para libertar o seu povo, mas ele não vai fazer isso enquanto os postes ídolos do seu povo estão levantados. É preciso primeiro derrubar aqueles postes ídolos. É preciso primeiro deixar para trás os falsos deuses. É preciso primeiro deixar para trás as suas falsas lealdades. Aquilo em que você tem colocado sua confiança, o seu amor, a sua alegria, que não é Deus e que não agrada a Deus. Sempre que Deus nos chama para um relacionamento com Ele, a gente é chamado para deixar alguma coisa. Porque antes de Deus, a nossa vida está toda assim amarrotada, toda suja, enlameada de pecado. E quando Deus nos chama então para a gente andar com Ele, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Aqui o povo precisava deixar a sua idolatria para trás. E aí a gente chega no verso 27. Olha o verso 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Qual é a quarta marca aqui de alguém que Deus pode usar? Medrosos. Deus pode usar medrosos. Ele vai usar Gideão aqui. Ele está com medo. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? É que mesmo com medo ele vai.
Senhor, o Senhor está mandando eu ir fazer. O Senhor não disse que era de dia ou era de noite, né? Eu vou de noite quando é mais seguro para mim, mas eu vou. Eu vou obedecer ao Senhor. Então, Gideão está dando esses passos de fé. Ele não deixa que o medo o paralise. Eu estou com medo. Eu não sei se vai dar certo, assim, totalmente. Estou com medo. Mas eu vou. Eu vou fazer do mesmo jeito. E ele vai e faz. E a gente tem o que acontece nos versos de 28 a 30. Olha o que acontece. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Irmãos, como é que esses homens descobriram que era Gideão que fez isso aí de noite, né? Resposta, tinha um X9 lá no meio da história. Né? Alguém foi lá e entregou. E agora? E agora? Olha a ironia trágica aqui, tá? Gideão está fazendo não somente o que Deus mandou ele fazer, mas o que Moisés já tinha dito por meio da lei que Deus tinha dado. Gideão está obedecendo a lei de Deus. E o povo de Israel, o povo de Deus, está querendo matar Gideão porque ele está sendo fiel a Deus. Fiel à lei do Senhor. Olha a situação espiritual desse povo. Por isso eu perguntei, será que esse povo estava arrependido dos pecados? Ou estava lamentando só pelo que tinha perdido de bens materiais? A resposta está aqui. O povo está querendo matar Gideão porque os postes ídolos foram derrubados e foram quebrados. Não era arrependimento. E agora? Versos 31 e 32. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele, este será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Joás, o pai de Gideão, sai em sua defesa aqui, né? Em muitas famílias, quando as pessoas elas se convertem ao Senhor, os próprios familiares chegam às vezes a expulsar de casa ou até a matar. Isso acontece até hoje em algumas culturas. Culturas que vivem num ambiente onde vergonha e honra é muito valorizado. É difícil para nós aqui ocidentais entendermos muito isso, mas isso acontece e acontece com frequência. O próprio pai de Gideão poderia aqui entender que a sua família estava arruinada por causa da vergonha que Gideão estava fazendo. E o próprio pai poderia entregá-lo sim para a morte. Mas o que o pai faz é sair em defesa. Parece que o amor do pai por Gideão era maior do que o amor do pai pelo seu ídolo Baal, pela sua ídola, né, Azerá. Outra coisa aqui também é que a fé do pai pode ter sido abalada, sua fé em Baal. Quando ele viu Baal derrubado, e ele viu que o seu próprio filho tinha feito aquilo, a sua fé naquele falso Deus poderia ter sido abalada e entendido. Ora, o argumento que ele usa, né? Baal não é capaz de se defender. Se Baal não pode se defender, por que eu tenho que adorar a Baal? Se ele não defende nem ele mesmo. E aí o nome de Gideão aqui é mudado para Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Basicamente, o que ele está dizendo é, gente, se Baal é Deus, deixa Baal resolver com Gideão. Baal mesmo vai resolver com Gideão. Mas um fato muito claro é a providência de Deus protege Gideão. Deus usando circunstâncias que Gideão não sabia que seu pai o defenderia nesse momento, que ele não seria morto pelos seus concidadãos. Era disso que ele tinha medo. Vocês lembram? Ele estava com medo da própria família e dos cidadãos da cidade. E agora a providência de Deus, ela age, movendo esse homem, o seu pai, a trazer libertação. E aqueles homens da cidade ali a levarem aquele argumento para casa e não fazerem nada contra Gideão, aceitarem aquilo. Daí, o que a gente vê no verso 33? Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Pronto, os inimigos estão chegando.
Lembra? Por que Gideão estava lá debaixo daquela planta lá, tentando moer trigo? Porque era o tempo das colheitas. As colheitas tinham produzido agora o seu fruto e estava no tempo ali de colheita, certo? Só que o tempo de colheita era também o tempo dos inimigos virem atacar para devorar tudo, para conquistar tudo. Então os inimigos estão chegando. Os inimigos estão chegando. E o que vai acontecer agora? Versos 34 a 35, olha aí. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Aqui, irmãos, é a quinta marca. E a sexta eu vou dizer logo em seguida, tenha calma. Mas a quinta marca aqui, a sexta é a última, né? É que Deus, ele pode usar homens improváveis como Gideão. Por que Deus pode usar? Porque não depende de Gideão, depende de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre Gideão aqui, se apoderou, se revestiu aqui sobre Gideão. E quando o Espírito de Deus ele age, ele capacita. Ele pegou um homem cético, covarde, um homem de pequena fé, um homem medroso, tudo que a gente viu até agora. E ele produziu convicção nesse homem para dar uma resposta de fé. Quando o Espírito de Deus age, ele dá visão, ele dá sabedoria, ele dá coragem. É isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui. Sabe a boa notícia? É que nós estamos na nova aliança. E todos os crentes na nova aliança possuem o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E se clamarmos a Ele, Ele pode nos capacitar para fazer a sua obra. Assim como Ele capacitou Gideão aqui. E Gideão ele é comparado com alguns personagens que a gente já viu. Otoniel. Foi a última vez que a gente ouviu falar aqui do Espírito Santo vindo sobre alguém no livro de Juízes. Foi Otoniel. Eude tocou a trombeta para reunir lá o exército. Aqui Gideão faz a mesma coisa. E Baraque foi convocar as tribos para lutar junto com ele. Aqui Gideão faz exatamente a mesma coisa. O palco está montado. Gideão agora está chamando o exército. Gideão agora é uma besta enjaulada, né? Cheia de sangue. Agora o homem vai rasgar a camisa. Né? Vamos para a guerra. Bora, cuida! Será que é isso? Vai que é tua, Gideão. Verso 36 a 38. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. A última marca aqui é a seguinte: Deus ele pode usar pessoas vacilantes. Vacilantes. Aqui como Gideão, ele está regredindo um pouquinho. Estava lá, movido pelo Espírito Santo de Deus, convocou o exército, pronto para a batalha. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um teste com Deus. E é interessante que aqui é uma mudança no próprio nome de Deus. Antes ele tinha se referido, é porque na nossa tradução não aparece isso tão claro, mas no texto hebraico, antes ele tinha se referido a ele como Yahweh, como Jeová, Javé. Agora não, ele se refere a ele como Elohim, que significa Deus, é uma palavra geral para Deus. Então o que parece aqui é que Gideão, ele sabe que uma divindade falou com ele, algum Deus falou com ele, mas parece que ele agora está retrocedendo um pouquinho e pensando assim, mas será que ele é mais poderoso que Baal mesmo? Será que ele vai me dar a vitória mesmo? Será que ele vai me capacitar mesmo para isso? Então ele está vacilando na sua fé. Ele ainda crê. A sua fé, pequena fé, ainda está lá. Mas ele está vacilante. Tá? E por que ele faz esse teste? Entenda uma coisa, olha o teste. Senhor, eu vou botar aqui uma esponjinha, tá? E aí é o seguinte, se amanhã de manhã, ao redor, tiver tudo seco, mas a esponjinha tiver toda cheinha de água,
Aí eu entendo que realmente Deus vai me dar a vitória. Por que ele está fazendo esse teste? Não é um teste aleatório não, tá? Baal era o rei da tempestade. Baal era o deus da tempestade que fazia vir a chuva, a água. Inclusive na literatura lá desses povos, até tinha uma filha de Baal que o nome dela era Orvalho. Então Gideão ele está aqui pensando exatamente nisso. Bom, vamos ver realmente se Deus é mais poderoso que Baal. Se ele mexe até mesmo naquilo que Baal é especialista. Tá? E Deus foi e fez exatamente do jeito que ele pediu, né? Ficou cheio d'água lá, encheu uma tigelinha de água. Então pronto. Agora não tem mais desculpa. Agora vai. Deus já mostrou que ele é confiável, que ele é o Senhor do universo, que ele é todo poderoso. Ele pode mover tudo, inclusive deixar uma esponjinha cheia d'água e o resto tudo seco ao redor. Agora Gideão vai para a batalha. Não é possível. Olha o verso 39 a 40. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Agora foi o contrário. A esponja seca e molhada ao redor. Deus foi lá e fez, né? De novo. O que Gideão está mostrando para nós aqui? Olha, irmãos, a qualidade da liderança masculina em Israel nesses dias. A gente já tinha visto, né? Estava faltando um homem em Israel. Deus foi lá, levantou a Débora, levantou Jael. Agora parece que a coisa não mudou muito ainda de figura. Porque Gideão ele se apresenta aqui como pior do que Baraque. Baraque, no primeiro momento, ele deu aquela recuada, né? Disse, Débora, se tu for comigo, eu vou. Mas depois que ela disse eu vou, Baraque foi para cima. Agora Gideão disse, Senhor, o homem agora já recebeu até poder do Espírito. E ele ainda está Senhor, deixa eu fazer um teste. Uma lãzinha assim, com água. Aí Deus faz. Senhor, deixa eu só fazer outro teste. Notem aqui a fraqueza, né? Como Gideão é esse homem vacilante. Mas é esse homem que Deus quer usar. É esse homem que Deus quer usar. E que Ele vai usar. O que a gente aprende com tudo isso? Hoje eu me estendi um pouco aí. Mas deixa eu ser rápido aqui nas aplicações, tá? Primeiramente, irmãos, Deus não procura pessoas perfeitas. Ele não está em busca de gente perfeita, que está fazendo tudo certinho, que está ganhando 10 no céu, né? Santo que só falta não pisar nessa terra mais, que é para não se sujar. Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que creiam nele, que creiam na sua palavra e que estejam prontos para obedecer quando ele falar. Deus quer que apesar de você, das suas imperfeições, do seu pecado, você comece a ouvir o que ele diz na sua palavra, a se comprometer com isso e a dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Se o Senhor pôde usar Gideão, o Senhor também pode me usar. Usa-me, Senhor. Mesmo que você seja vacilante, mesmo que você seja medroso, mesmo que você se ache incapaz, Deus, Ele pode usar você. Isso porque o poder não está em você. As qualidades não estão em você. Isso porque quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Ele tem poder. O que nós precisamos é crer nele, é confiar nele. Se Deus diz, irmãos, que você é algo, você tem poder para ser aquilo que Deus diz. Sabe? Quantas pessoas, infelizmente, a gente encontra às vezes, que vão ficando pelo caminho, que chegam e dizem, eu não tenho mais força, é porque eu não consigo, Deus não vai poder me usar, porque é mais forte do que eu. Quando o apóstolo Paulo disse, irmãos, que não há nenhuma tentação que venha sobre nós, que Deus ele não dê junto com ela também a capacidade para você fugir dela. Você não precisa ser escravizado ao pecado. Você não precisa se tornar inútil nas mãos de Deus. Pelo contrário, receba o poder de Deus, o poder do Espírito que está à sua disposição, para dizer não para qualquer pecado que te assedia e começar a dizer sim para o Senhor. E começar a se colocar à disposição do Senhor. E começar a ser esse instrumento que Deus pode usar, porque Ele pode usar.
Outra coisa que eu vejo aqui é como Deus é paciente. Como ele foi paciente com Gideão aqui. O tempo todo, Gideão dando desculpas, fazendo testes. E Deus ainda ali, pronto para capacitar e para usar Gideão. Deus tem sido paciente demais conosco também. Deus, assim como ele foi paciente com o povo de Israel. Pecado, clama, Deus vem com graça e ajuda esse povo. Irmãos, mas nós não podemos desprezar a paciência de Deus. Há um limite. Há um dia em que a paciência de Deus ela chega ao seu limite. Esses povos aqui, a gente já viu isso. Eles foram entregues para Israel ir lá e ocupar a terra e expulsá-los de lá, porque os seus pecados chegaram no limite da paciência de Deus. Há um dia em que a paciência será cortada e nós vamos prestar contas diante de Deus. Mas até aqui ele tem sido paciente, então receba a paciência do Senhor. Use a graça de Deus que ele concede a você. Se dobre, se lance na direção do Senhor. Eu perguntei, e esse foi o tema da mensagem, Deus pode usar você? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento. A gente já viu que no que depende de Deus, ele pode usar qualquer um de nós. Porque ele usa medrosos, vacilantes, céticos, ele usa gente assim. Então no que depende de Deus, não falta poder em Deus, ele pode usar qualquer um de nós. Mas eu quero que você preste muita atenção agora nessa pergunta. Deus pode usar você? No que depende de você, Deus pode te usar? Ou você vai dar algumas daquelas respostas que a gente viu no começo? Não, eu tenho alguns dons, mas eu não estou com tempo para usar para Deus, eu não estou à disposição, ninguém pode contar comigo, eu não sei, Você vai dar desculpas para Deus? A pergunta é, Deus pode usar você? Você se coloca à disposição para ser usado por Deus, ou você vai continuar dando desculpas para Deus? Nós precisamos saber disso, irmãos. Precisamos saber se Deus pode usar você. Sabe por quê? Porque às vezes eu acho que tem gente que está brincando de ser crente. Não entendeu que essa missão aqui não é a missão do pastor, não é a missão dos diáconos, não é a missão dos líderes de ministério. Essa missão é a missão do povo de Deus. Você é povo de Deus? Então essa missão é para você. É a missão do povo de Deus. Quando ele diz, vão fazer discípulos, ele não diz, vai lá pastor fazer discípulo. Ele diz para cada um de nós que é crente. Então a pergunta é, Deus vai poder usar você? Você realmente vai se levantar como um crente e dizer assim, Senhor, a minha fé está fraquinha como a de Gideão, mas eis-me aqui. Usa-me a mim. Me dá poder do teu Espírito para fazer a tua obra. Ou você vai ficar dando desculpas. Vai ser pior do que Gideão, porque Gideão começou a dar passo de fé. Você vai dar desculpas, até se inutilizar completamente? Ou será que Deus vai poder usar você? Sabe, se você vai responder não para Deus hoje, então depois você já avisa para a gente também, tá? Porque eu não estou interessado aqui na igreja em ter um bocado de número num papel, não. Rol de membro, lista de membresia, tem lá o nome de fulano, o nome de ciclano. Aí você me diz, você não enganar a gente, porque a gente ainda fica preocupado com você. Indo lá atrás, os irmãos da recepção, eu mesmo. Aí fica lá procurando, irmão, tudo bem? Como é que você está? Tem 3 meses que você não vem para o culto. E aí você fica ainda zombando da nossa cara. Não, é porque dando desculpas, dar mais frajutas possíveis. Diga logo pra gente, tá? Que aí a gente já vai, dia 9 agora tem assembleia, a gente enxuga lá, porque eu quero saber o seguinte, Deus pode usar você ou não? Se Deus pode usar você, então tá. A gente continua junto. Pastor, eu estou fraco, mas eu quero ser usado por Deus. Tamo junto. Vamos para cima. Agora seja honesto com a igreja. E eu quero terminar dizendo só uma coisa para você, tá? O maior interessado em que você permaneça numa condição de inutilidade total é o diabo. É ele que quer que você continue, sei lá, desprezando o culto a Deus,
desprezando as coisas de Deus, brincando de ser crente. É Ele que quer que você continue sem fazer absolutamente nada no reino de Deus. É Ele que fica feliz em fazer você inútil. Não o Senhor. O Senhor quer te usar. Ele quer te usar. Por isso, clame a Ele essa noite e diga: Senhor, usa-me. Usa-me. Eu quero que a minha vida seja algo nas tuas mãos que traga glória a ti. Vamos orar nesse momento?